e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, profissionais da Som Odontologia, música para os seus ouvidos. Master Serviços é excelência em logística urbana e a certeza da menor distância entre origem e destino. Rapidez e segurança, qualidade e tranquilidade, renovação constante da frota com motociclistas treinados e altamente preparados para transportar o nome de empresas que buscam mais do que expectativas correspondidas. Expectativas superadas. Master Serviços, confiança indo e vindo, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Para um planeta inteiro de audiência. MAC Rádio. Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança, ProSul. Informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. No Centro Estético Jussara Marrique, você encontra tudo de melhor para a sua autoestima e bem-estar. Os procedimentos mais modernos e eficientes para estética facial, corporal, terapias de bem-estar, acupuntura, ozonioterapia, depilação a laser, luz pulsada, unhas, cílios, design de sobrancelha e bronzeamento a jato. Tudo isso aliado a uma cosmética científica que garante seus resultados através da nanotecnologia. Venha conhecer esse lugar lindo e tranquilo para ficar ainda mais feliz e com a sua autoestima lá em cima. Conheça pelo www.jussaramarrique.com.br. Siga no Instagram, @JussaraMarrique. Agendamentos pelo 988345896. Todo mousepad MAC. Loli, moda masculina, feminina e agora também moda infantil. Roupas de qualidade com excelente preço. Estamos na Rua Lagoas 35 Centro. Sigam a Loli nas redes sociais e fique por dentro de nossas novidades e nossas dicas da moda. Nosso Instagram para moda adulto, @LooksDaLoli, e de moda infantil, @Loli Moda Infantil. Nosso Facebook, Loli Modas. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, você já acorda com ele, com o show do Bartolomeu. Notícias em primeira mão, fatos históricos, dicas, diversão, entrevistas, entretenimento. Bartolomeu é líder absoluto em audiência. De segunda a sexta, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado aqui na MAC Rádio, com o show do Bartolomeu. Transbordando energia. Rádio é MAC. A MAC Rádio apresenta Estética Day. Estética Day. Com Jussara Marrique. Informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Está no ar Estética Day. Com Jussara Marrique. Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Estética Day comigo, Jussara Marrique, pela MAC Rádio. Gente, já faz 2 semanas que eu não consigo fazer um programa ao vivo. Acho que está todo mundo aí acompanhando, né, este momento um pouquinho de dificuldade para a gente conseguir organizar o horário dos entrevistados. Mas hoje, nessa segunda-feira aqui em Poços de Caldas, uma segunda-feira um pouco friozinha, tá? A gente está passando um pouco de frio aqui em Poços, mas eu tenho a grande alegria e a satisfação de receber um grande amigo meu, e por que não dizer o meu padrinho aí na área do termalismo, né? Uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda e está sempre aqui me dando maior apoio. E, gente, o que está acontecendo neste momento, é bom a gente esclarecer aqui um pouquinho. Primeiro, o nosso atraso, tá?
nós tivemos um problema técnico, o programa era para começar às 11, está começando agora, mas eu garanto para vocês que vai ser um programa espetacular e magnífico, porque afinal de contas, o Estética Day, ele é feito nos estúdios da MAC Rádio, mas por conta deste momento, né, peculiar que nós estamos vivendo, existe agora a possibilidade de convidar pessoas que não estejam aqui no nosso estúdio e que possam, então, participar da nossa live. E o meu convidado, o meu padrinho aqui, super especial, é o Dr. Fábio Lazzarini. Eu vou fazer uma breve apresentação dele, mas já eu vou deixar ele também falar um pouquinho. O Dr. Fábio Lazzarini, para quem não sabe, tá? Ele é vice-presidente da Organização Mundial de Termalismo. Ele é presidente da ALAT, Associação Latino-Americana de Termalismo. É comendador também da Ordem do Caminho de Santiago de Compostela. E ele, gente, tem um estudo maravilhoso, assim, é magnífico na área, então, né, dos recursos naturais terapêuticos. A base de todo o termalismo, vocês sabem que é um tema que eu gosto muito, que eu me dedico sobre ele. E hoje o Estética Day tem essa grande oportunidade de trazer aqui para este, né, o estúdio do Estética Day oficial. Aqui todo mundo também acompanha pela TV. O Dr. Fábio Lazzarini com o tema como a natureza é um fator primordial para as questões de saúde, bem-estar e beleza. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao Estética Day. Obrigado, Jussara. Obrigado à Rádio MAC. Também desculpa o atraso, o problema no Skype mesmo. Poços de Caldas, realmente eu tenho um carinho muito especial por Poços de Caldas, porque se eu sou seu padrinho, aí está o meu padrinho, que é o Dr. Benedito Mário Mourão, né? A quem eu comecei meus estudos já há quase 30 anos no termalismo e me incentivou muito a estudar né, a beleza desse trabalho que é o termalismo, onde eu acabei desenvolvendo mestrado, tese, pós-doutorado, né, sempre relacionado aos recursos e ambientes naturais terapêuticos, né, porque na verdade não é só água, né? Então, Poços de Caldas realmente tem uma das melhores águas do mundo, porque é um grande vulcão, um paleovulcão extinto, em que você tem alguma diversidade de água devido à diversidade da rocha vulcânica. E tem o potencial de, num país que é relativamente pobre em hot springs, né, em nascentes termais, se você comparar, por exemplo, o Brasil inteiro tem as nascentes termais, as hot springs, de um pedacinho da Colômbia, por exemplo, né? Porque por causa da geologia, que é uma geologia calma aqui, uma geologia calma, mas o paleovulcanismo de Poços de Caldas, esse cone vulcânico, deu as condições para a água chegar na profundidade, aquecer e se enriquecer em sais minerais, gases e radioatividade. Então, a Poços de Caldas realmente ela é um hotspot, que a gente fala. É um lugar em que você tem essas maravilhas da natureza. E aí sim você tem a ocorrência em lugares como Poços de Caldas de condições geoquímicas muito específicas, em que você tem uma composição de águas, composição de gases, e por que não uma microbiologia rica em extremófilos, rica em orgânicos que não são encontrados em qualquer lugar, né? Então, realmente, a natureza de Poços de Caldas também me encanta. Então, o meu estudo, que atualmente eu faço parte também como membro da IUCN, que é a União Internacional das Áreas Preservadas, e tenho feito algumas reuniões com esse pessoal dos urban parks, dos parques urbanos, onde se nota que com esse reboliço, né, com esse trauma que nós estamos tendo do coronavírus, do Covid-19, as pessoas vão tender, mesmo após a vacina, a se utilizar de espaços abertos, espaços outdoor. Porque espaços indoor vai todo mundo ficar meio assim, né? Vai ter que usar máscara, ou seja, a quantidade de doenças
contagiosas também está diminuindo por conta desse nosso cuidado. Então, o caso de gripe está diminuindo, por exemplo, né? Então, esse tipo de comportamento é o que vai nos levar, pelo que se acredita na comunidade que estuda os parques, as áreas protegidas, a um contato, a uma busca por atividades outdoor, por atividades em espaços verdes e azuis. O que são espaços verdes e azuis? Normalmente são espaços urbanos, espaços de cidades, onde você tem uma mata preservada e onde você tem água, onde você tem corpos d'água. O blue é a água e o green... então, esse espaço blue-green é a última palavra. E o que eu venho estudando justamente quais são os fatores da natureza que podem levar a você ter benefício no bem-estar, na saúde e na estética, né? Porque, na verdade, a estética simplesmente é externalizar a sua saúde, né? Externalizar o seu bem-estar. Então, eu vou falar geralmente desses termos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o bioclima, a parte climatoterápica. Vamos começar pelo clima de Poços de Caldas, que já é um clima diferente, por ser montanha, né? E por ter esses declives, né? Realmente, um clima lá em cima do bondinho é uma coisa, um clima lá na avenida, perto do riozinho lá, é outro. Então, essa diversidade bioclimática, ela também pode ser muito interessante para fatores fisiológicos, né? Então, uma diferenciação do clima, ela pode afetar ou pode até atrapalhar, por isso que é interessante ter uma orientação médica sempre. A climatoterapia, ela se baseia ou na acomodação climática ou no contraste climático. E como você vai trabalhar com isso, especialmente quem não mora numa região montanhosa, que normalmente é o que acontece, por exemplo, em São Paulo, principalmente, e algumas partes do sul de Minas, você não tem uma altitude, você não tem uma composição bioclimática como você tem nesse cone vulcânico de Poços de Caldas, né? Então, essa diferenciação climática é o início. Seguindo a parte ambiental, você tem, por exemplo, os espaços verdes e os espaços azuis. Normalmente, eles geram uma condutividade, eles geram uma eletricidade muito suave, no meio ambiente. Então, essa eletricidade, a gente chama... Peraí, Caio. Essa eletricidade, a gente chama de íons negativos do ar. Então, se você estiver perto de uma folha que produz fotossíntese, ela, na verdade, também está produzindo a eletricidade e ela está produzindo os fitossídeos. Fitossídeos são óleos essenciais, óleos aromáticos que você usa aí, Jussara. São óleos que você usa, mas que estão em forma em nanoescala, estão no ar. Então, você respirando esses óleos essenciais, você caminhando numa floresta, você está fazendo uma aromaterapia. E, ao mesmo tempo, está fazendo uma ionoterapia. Porque esse lugar também possui uma média de íons negativos do ar, de íons oxigenados, né, que são íons produzidos naturalmente, são íons pequenos de oxigênio, que são altamente redutores. Então, esses íons, eles têm a capacidade de melhorar o nosso estado de saúde. Isso, sim, tem ensaios clínicos que demonstram isso. Que a eletricidade do ar e os fitossídeos fazem parte fundamental, além do aspecto visual, que é o Therapeutic Landscapes, faz parte do banho de floresta, que no Japão e na China é muito comum, que chama-se Forest Bath Medicine, ou Shinku, né, que é o nome japonês do banho de floresta. Então, nesse meio de floresta, você tem toda essa produção, então, repetido, de óleos essenciais em escala, nanoescala no ar que você está respirando. Você tem uma riqueza de íons negativos no ar, que é mais ou menos o dobro do que se encontra no lugar que não é assim, né? Mais ou menos numa escala, aí, vamos dizer, de 500 a 1.000 íons negativos por centímetro cúbico de ar. Então, você tem essa riqueza de eletricidade no ar,
E isso acaba gerando, naturalmente, junto com a abertura do espaço outdoor, acaba gerando efeitos fisiológicos positivos. Acaba gerando efeitos fisiológicos positivos. Quando você tem o espaço azul, quando você tem água, especialmente água em movimento, a água em movimento, por exemplo, na beira de uma cachoeira, aí esses teores que são de 1000, que eu falei, chegam a 20 mil, chega a 30 mil. Então, você ficar ao lado de uma cachoeira, quando tem aquele spray de água, aquilo chega a ser medicinal. Na Áustria e na Alemanha, se utilizam, você tem resorts na beira de cachoeira. Por quê? E vão crianças fazer tratamento respiratório, e vão pessoas fazer problema psicológico, se tratar na beira de uma cachoeira, por exemplo. Então, esses espaços azuis também são muito interessantes para a saúde. Então, se você puder ir num lugar, lógico que não urbano, né? Porque tudo que eu estou falando são espaços naturais, são espaços preservados, tá? Quando você tem um espaço urbano, você também tem uma riqueza de íons negativos no ar. Só que são íons de outra composição, são íons pesados, íons grandes. E esses chegam a ser nocivos à saúde, né? Então, tem que tomar cuidado do que eu estou falando, que são sempre espaços preservados, tá? Por isso, essa beleza da beira de montanha, essa vegetação preservada nos arredores de Poços de Caldas, são interessantes para a saúde. Aí eu tenho espaço, Jussara, para falar sobre a água, tá? Que é onde eu conheço também há mais tempo, né? Especialmente das águas de Poços de Caldas. Mas outro fator que é interessante, além do bioclima, além dos íons, além disso, você tem a parte das paisagens terapêuticas, ou seja, você fazer uma meditação, você fazer uma yoga num lugar que tem uma paisagem bonita, que te agrade, natural, realmente é demonstrado cientificamente e traz benefícios para a saúde, né? Então, por exemplo, o que eu estou propondo, o que ele se está propondo, na verdade, é que as pessoas comecem agora a buscar esses espaços, principalmente para você não ficar indoor, fechado, em espaços em que você possa ter uma dispersão de vírus ou de bactérias, né? Então, o que está se descobrindo, o que nós estamos descobrindo, é que o nosso sistema imunológico não é tão valente assim, não é tão indestrutível. Então, essa ideia do espaço, esses cuidados que nós temos de ficar em espaços abertos, realmente vai ser uma tendência. É o que está se esperando, né? Que se espera que ocorra no pós-Covid. Espero que bem rapidamente. Doutor Fábio, bom, vou manter aqui a referência do doutor, apesar da gente ser muito amigo, porque é muito importante que a gente coloque aí todo o seu conhecimento. Mas vamos lá, doutor Fábio mandar um abraço para a Ângela, Rosana Borborema, que entrou aqui também. Está gravando o programa. Todo mundo que está aqui nos acompanhando. O doutor Fico Seco também está aí na sala nos acompanhando. Um abraço para todo mundo. Olha só, você falou então, né, sobre o doutor Benedictus Mário Mourão. Ele que é um grande expoente para nós aqui, principalmente. Meu ídolo pessoal e profissional. Sim, e que deixou um legado gigantesco para nós, então, nas questões do termalismo, e quando ele já falava que termalismo era muito mais, né, do que a água quente, e falava de toda essa questão climática também. Mas vamos lá, doutor Fábio, com toda essa introdução que você nos deu, né, sobre como a natureza é um fator primordial, então, para as questões de saúde, beleza e bem-estar, o que eu acredito é que a gente que está na área, que estuda, nós estamos sempre muito ligados a esse contexto e sabemos da importância. Queria te fazer uma pergunta, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, né, nesses benefícios, que me veio agora aqui, eu acho importante a gente falar sobre isso. Nesse momento em que a gente vive, né, um vírus, então, que nunca tinha aparecido e que mudou drasticamente a vida de todo mundo, e mudou todas inclusive as relações pessoais, né, porque a gente sabe aí desse distanciamento, do contato, e você falou muito bem, então, sobre esses fatores ambientais. Eu tenho uma pergunta para te fazer.
com toda essa riqueza que nós temos, não só em Poços de Caldas, mas em outras cidades, né? Vez por outra chamadas de cidades balneárias, cidades termais. O que você acha que ainda falta no nosso país para que as pessoas, principalmente as pessoas que estão à frente da gestão desses espaços, desses parques, entendam a importância desses fatores que você colocou, do bioclima, dos íons, das paisagens terapêuticas. Temos recursos maravilhosos, né, que beneficiam a população. O que está faltando aqui para o nosso país? Bom, eu vou, assim, aí já muda um pouco de assunto, a gente começa a falar de política, né? Sim, mas eu sei que está mudando, mas quero fazer essa pontinha de pimenta aqui. Eu gosto de falar importante para a gente deixar como valorização. Que deixa bem claro que política, né? Na verdade, o meu mestrado no Unicamp foi sobre política e administração de recursos naturais. A política a gente faz quando a gente acorda, toma café e toma uma decisão, nós estamos fazendo política. Então, tanto que em inglês você tem duas palavras para política, policy e politic, ou seja, o que no Brasil chama-se política partidária e a política, ou seja, o cidadão não pode deixar de ser político. Agora, a política partidária, ele já começa a ser inconveniente se ele está contra a ideia do outro. Então, isso acaba gerando alguns conflitos, essas coisas, né? Sim. Mas a política nacional, por exemplo, de recursos termais, recursos balneoterápicos, né? Ela se confundiu, no caso do Ministério das Minas e Energia, ela se confundiu com a indústria engarrafada. E a indústria engarrafada é muito mais unida, existem associações que são muito mais unidas e fazem lobby, e realmente a legislação balneoterápica ficou muito complicada. Eu trabalho com isso, e eu sei o quanto é difícil uma pessoa conseguir fazer uma ficha do balneoterápica. E o que ocorre? As instâncias, normalmente, quando elas são ligadas a governo do estado ou governos municipais, elas não fazem isso. É tão complicado que elas não fazem. Então, eu conheço várias instâncias que estão completamente irregulares com seus recursos subterrâneos, hídricos, né? E ninguém fala nada. Isso continua assim. Então, começa pela parte de recursos minerais. A parte medicinal, a parte do Ministério da Saúde, a gente tem as PICs, né, que a gente teve um evento agora, em que o tema livre social cranoterapia faz parte das PICs, porém, tem muito poucos estudos. Embora nós temos vários hidroterapeutas no Brasil, inclusive reconhecidos internacionalmente, eles não participam do termalismo. Eles utilizam uma água, por exemplo, comum da torneira, ou uma água cheia de cloro, né? Então, não existe essa consciência para se fazer a balneoterapia com águas medicinais, e não com águas normais, né? Mas e também no Brasil nós temos assim uma carência absoluta de ensaios clínicos. Conheço vários pesquisadores em outros países que têm ensaios clínicos. O que é? Eles demonstram, e é muito difícil demonstrar, é muito mais fácil você demonstrar fazer um ensaio clínico com remedinho e com placebo. Agora, quando você faz isso num banho, é muito mais complicado, né? E, na verdade, não é uma semana de banho. O tratamento cranoterápico, normalmente, demora mais para fazer. Embora hoje já existam ensaios clínicos de curto prazo, de 15 dias, na França, principalmente, a comprovação científica das águas realmente fica mais difícil. Mas o que a gente notou, até você mandou um artigo, eu mandei ontem, é que, por exemplo, o uso de águas sulfurosas, o uso de águas carbogasosas, o uso de águas hipersalinas, realmente eles são antissépticos. Então, se você puder pegar a água mais sulfurosa possível, aí de Poços, acho que é a Chiquinha, né? A mais sulfurosa que tem aí, porque é a mais fedida, e puder usar ela, por quê? Normalmente, as águas minerais, elas são classificadas, principalmente as mais potentes, são classificadas pelos seus gases. Então, aquele gás fedido é o gás sulfídrico. A água carbogasosa é o gás carbônico.
A água radioativa é o gás radônio. A água oxigenada é o oxigênio. Então, os gases possuem uma biodisponibilidade e possuem um poder de permeação, principalmente cutânea, em banho, muito potentes. Então, eu sei que vai ser difícil agora. Imagina com o vírus você tomar um banho agora. Vai ser realmente a higienização vai ter que ser muito mais violenta, né? Por isso que eu estou falando de áreas externas. Então, se você notar, essas águas são os seus gases que são os ativos, né? Então, a pessoa fala, mas a água eu vou levar para cá. Ela vai que nem a Coca-Cola, ela vai perder o gás. Então, por isso que a água é sempre bom estar fresquinha, sempre coletada ou utilizada na fonte, por causa dos gases, principalmente. Então, e quando ela perde o gás, a força iônica da água é modificada, e essa força iônica também acaba diminuindo o poder dos íons que estão, ou seja, o silicato, o bicarbonato, o cálcio, o magnésio, eles vão ser menos biodisponíveis na água. Bom, voltando para a política agora, na parte turística, eu recomendo, existe o caderno de orientações básicas do turismo de saúde, do Ministério do Turismo. Espera aí só um minutinho. Tá, ok. Vou pedir para você guardar esse tema, essa resposta, porque a gente vai ter que fazer um breve comercial aqui do primeiro bloco. Tá, okay. E logo em seguida, você retoma falando sobre isso e a gente dá continuidade nos benefícios, então, né, de todos os fatores naturais terapêuticos. A gente vai falar sobre os espaços abertos e tentar cada vez mais conscientizar as pessoas da importância desses fatores para a nossa saúde. Pode ser? Claro. Já perdi a resposta? Com prazer. Então, é rapidinho, viu, pessoal? Não saiam daí, o comercial é rapidinho e a gente já volta com esse conhecimento fantástico aqui do Dr. Fábio. Fiquem aí. Jussara Marrique apresenta Estética Day. Muito mais que uma web rádio. Simplesmente MAC Rádio. O Jornal da Cidade agora circula em formato digital de terça a sexta, impresso também nos finais de semana. Compre a edição do dia pela banca virtual em nosso site www.jornaldacidade1.com.br. Faça uma assinatura digital trimestral do Jornal da Cidade por R$30 e ganhe 2 ingressos para o cinema. Assine já 3722-2560 e 35-99173-4224. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. É máquina veia, velho. Master Serviços é excelência em logística urbana e a certeza da menor distância entre origem e destino. Rapidez e segurança, qualidade e tranquilidade, renovação constante da frota com motociclistas treinados e altamente preparados para transportar o nome de empresas que buscam mais do que expectativas correspondidas. Expectativas superadas. Master Serviços, confiança indo e vindo, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Atenção, atenção! Comunicado urgente! Atenção motoristas de ônibus e caminhão com apenas 25 anos de serviço. Eu disse 25 anos de serviço. Você, motorista, já pode se aposentar no INSS. Ligue para Operadora 35 99779 3498. Tá, repito. Estampe sua ideia. Uma loja completa com tudo que você imagina para você, sua empresa, seu clube ou para você presentear. Camisetas, bonés, aventais, chinelos, copos, bolsas, canecas, banners, uniformes para esportes ou para sua empresa e muito mais. Tudo personalizado e estampa total. Estampe sua ideia. Rua Rio de Janeiro 358. Ligue 3414-1874. Tá com uma ideia? Estampe.
Loli, moda masculina, feminina e agora também moda infantil. Roupas de qualidade com excelente preço. Estamos na Rua Lagoas 35 Centro. Sigam a Loli nas redes sociais e fique por dentro de nossas novidades e nossas dicas da moda. Nosso Instagram para moda adulto, @looks da Loli, e de moda infantil, @Loli Moda Infantil. Nosso Facebook. Sigam a Loli nas redes sociais e fique por dentro de nossas novidades e nossas dicas da moda. Nosso Instagram para moda adulto, @looks da Loli, e de moda infantil, @Loli Moda Infantil. Nosso Facebook, Loli Modas. Tá na MAC, tá em casa. Estética Day com Jussara Marrique. Voltamos, pessoal, aqui com o programa Estética Day, comigo, Jussara Marrique, sendo transmitido aqui pela live hoje da MAC Rádio, recebendo o Dr. Fábio Lazzarini, ele que é geólogo, cujas pesquisas, mestrado, doutorado e pós-doc e fatores terapêuticos. O Dr. Fábio também é fundador da Ordem dela, vice-presidente da Ordem Mundial do Turismo e presidente da ALAT, Ação Latino-Americana de Jornalismo. Ele está aqui dando uma aula que é muito salva da atividade. Áudio? Não? Tá ruim. Agora melhorou. Vou voltar então, tá? Pessoal, tava com um probleminha aqui no áudio. Agora acho que tá bom, né? Beleza. Então, tava aqui falando para vocês que com muita satisfação hoje o Estética Day recebe o Dr. Fábio Lazzarini, que é comendador da Ordem do Caminho de Santiago de Compostela, vice-presidente da Organização Mundial de Termalismo e presidente da ALAT, Associação Latino-Americana de Termalismo, cujas pesquisas de uma vida, né, ele mesmo falou aí, discípulo do Dr. Benedicto Mário Mourão, levou então a todo esse conhecimento riquíssimo que nós temos hoje no nosso país, com as pesquisas. Dr. Fábio, no primeiro bloco, disse muito bem, né, sobre esses fatores e principalmente sobre essa tendência de espaços abertos, espaços outdoor, sobre os espaços do green, né, sobre bioclima, íons, paisagens terapêuticas, e eu te perguntei por que tudo isso ainda não é de forma, não está de forma efetiva, né? A gente não vê uma concretização desse conhecimento nas nossas cidades balneárias, nas nossas cidades termais, nos nossos parques. Quero que você ia responder agora aqui para a gente. Bom, então, na verdade, sobre política, né? O que eu tenho observado, né? Eu conheço praticamente quase todas as termas do Brasil e algumas de outros países, né? É como eu falei, por exemplo, na Bacia do Paraná, né? Onde você tem o aquífero Guarani e você fura, às vezes, 1.000 metros para pegar uma água quente, normalmente é iniciativa privada, né? E qual o problema do poder público com relação aos balneários? É com relação a tudo, ou seja, no Brasil a política era torta, né? Ou seja, o prefeito que veio agora, se puder destruir tudo que o outro fez, para depois falar bem. Então, esse é um problema nacional, não é só com os balneários. Então, eu tenho observado que, além dos balneários quase todos públicos estarem irregulares do ponto de vista de mineração, eles também não têm incentivo na parte de pesquisa médica, né? Porque, na verdade, por lei federal, todo balneário tem que ter um médico presente, sempre, isso é lei, né? Não sou eu que estou falando. E os próprios médicos, como é mais complicado você prescrever a água, como é mais complicado você prescrever a natureza, né? Realmente optam pela alopatia, né? Normalmente. Então, por exemplo, existe, como eu estava falando, também o segmento turístico, porque o termalismo envolve vários segmentos. O segmento turístico, existe o Caderno de Orientações Básicas do Turismo de Saúde, que foi uma tentativa já, acho que 15 anos, 10 anos, do Ministério da Saúde,
né? Mas o próprio turismo de saúde, se você entrar no site do Ministério da Saúde, não consta lá, que é o turismo termal de saúde ou termal de bem-estar, né? Então, realmente, foi pela falta de união das prefeituras e pela falta de uma continuidade, né, do trabalho de gestões anteriores e pela falta de uma união entre as termas, como existia antigamente, o DAD, né? Até eu conheço a Júlia hoje, que trabalha no DAD, que é uma gracinha, mas realmente, quando eu fui conversar com a gestão atual sobre termalismo, ninguém queria saber disso, né? O DAD, que é o Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Instâncias, né? Então, realmente, isso aí está meio largado, né? Quando, na verdade, esses recursos naturais que existem nas instâncias é o que as torna instâncias. É o que poderia e o que deveria estar se divulgando em marketing, porque isso é um marketing forte. Só que falta estudo. Então, por exemplo, a Hipólise de Caldas, vocês têm aí, eu não posso deixar de falar disso, porque, na verdade, o que eu estou pesquisando, o que os pesquisadores estão notando, é que, além dos gases presentes nas águas, outro bioativo muito forte são os micro-organismos, é a vida microbiológica. Ou seja, vocês têm aí uma riqueza, assim como tem água em São Pedro, que é a Baregina, né? A Glaeregina, ou seja, é que nem você pegar a geleia real, mais ou menos. Eu considero aquilo como se fosse a geleia real. Realmente, aquilo é uma coisa maravilhosa para a pele, aquilo é uma coisa maravilhosa para a saúde. E existia aí. Eu nunca mais vi, né? Então, existem até trabalhos feitos sobre isso. Então, são esses bioativos que eu venho estudando, né? Então, isso aí deveria ser divulgado. Então, o que acontece? As políticas públicas hoje estão mais voltadas, por exemplo, a cargos públicos, a defender problemas sociais graves que nós temos, né? Também não é tudo ruim, né? Sempre tem gente boa, né? Realmente os problemas sociais são muito graves. Os problemas ambientais urbanos são muito graves, né? A poluição, você vê. Eu aposto que se você for em Poços de Caldas, você vai ver caminhão passando, soltando fumaça lá embaixo. Isso deve ser altamente proibido numa instância, né? Porque isso faz mal para a saúde, não só do turista, mas da população. E o que quem vai morar numa instância como Poços de Caldas quer é qualidade de vida. A qualidade de vida começa pela pureza ambiental, pela qualidade do ar, pela qualidade da água, pela qualidade do verde, pela qualidade da vista, da paisagem. Então, isso tudo faz parte do contexto do termalismo. O termalismo não é só água termal. Então, o que todos estudam hoje, justamente a climatoterapia, antigamente se falava climatoterapia, era a Sociedade Brasileira de Hidroclimatismo, né? Porque o clima é muito importante nisso. Então, esse aspecto, com tantos problemas sociais que a gente enfrenta, são deixados para trás. Quando, na verdade, uma gestão boa, né, uma gestão boa para o termalismo, tá? Ela deveria, sim, aprimorar o conhecimento sobre os seus recursos, sobre a utilidade dos seus recursos, né, e fazer o marketing disso, porque é assim que nasceram as instâncias. É back to the bases, é voltar ao passado. Então, isso se fazia, e isso não é mais feito. E a própria população, o que se espera hoje é que, com esse Covid-19, comece a se mudar essa filosofia, é que a população valorize um pouco isso. Muita gente valoriza, mas a população em geral, no dia a dia, quando está trabalhando, quando não está em casa, só parado, ela não está nem aí, ela está correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do seu trabalho, das suas atividades. E normalmente quem vai numa instância, normalmente são aposentados, são pessoas que querem buscar essas atividades lúdicas, né? Esse bem-estar de viver, essa qualidade ao longo da vida. Então, esse tipo de atividade é o que as instâncias têm a oferecer. Acontece que, porque quando você não tem uma qualidade do ar interessante, quando você tem os córregos poluídos, né, você tem um córrego limpo no Brasil, urbano, né? Então, quando você começa com esse problema de sanitário, realmente fica complicado você dar continuidade ao só ir tomar um banho. Você pode só tomar um banho. Por exemplo, você toma um banho e tal, e depois passa um caminhão soltando fumaça, no barulho,
né? Tem a pureza ambiental de som. Então, os 5 sentidos são muito importantes na nossa saúde. Então, o tocar, o respirar, o ouvir, além do ver e do degustar, são muito importantes. Os 5 sentidos são utilizados fisiologicamente para a saúde, para o bem-estar e para a beleza, né? Tanto que você tem aí os óleos essenciais, que é a aromaterapia, ou seja, você inala um óleo essencial que vai ter um ativo que não tem nada a ver com o cheiro, que tem a ver com o ativo que está presente nele, né? Com os fenólicos que tem dele. Então, eu acredito que a política de termas do Brasil, onde eu trabalhei por 4 anos, no Paraná, realmente é o estado que eu tenho mais trabalhado. Sim, por quê? Por quê? Porque lá são instâncias, são termas particulares, são termas onde o empresário está interessado em conhecer seus recursos, está interessado em ver a aplicação dos seus usos e utilizar ele para o seu marketing, porque é ele que vai atrair o cliente. Quando isso está no poder público, existem, como eu te falei, outros problemas, outros interesses, né? Que aí vão desviando da causa principal do termalismo, porque as instâncias são pérolas, as instâncias são lugares especiais, são lugares onde você tem esses fatores naturais terapêuticos, que são fatores, o que são? Recursos e ambientes naturais que têm o potencial terapêutico. Então eu falei de muitos recursos, de muitos ambientes aí, mas o conjunto disso é que faz uma instância, uma terma, né? Então isso, na verdade, a gente evoluiu de 30 a 40 anos para cá. Nós estamos, inclusive a nossa Sociedade Brasileira de Termalismo, que está abandonada, está largada, não se sabe onde está, não há interesse. Eu mesmo não tenho interesse, eu trabalho com a organização internacional, porque lá você vê a coisa funcionar. Aqui existem sempre, no nosso país, ainda a gente está meio atrasado do ponto de vista de política. Não política partidária. Política partidária a gente é bem forte aqui. Todo mundo defende o seu interesse do partido. E a política, em geral, né, o cidadão comum acaba falando, não quero falar de política. Mas ele não falando de política, ele já está fazendo política. Ele não pode esquecer disso. Doutor Fábio, deixa eu te fazer outra pergunta aqui, ó. A Tati, lá de Águas de São Pedro, ela fez uma pergunta. Tati, mas aguenta aí, eu vou fazer essa pergunta aqui mais para o final. Queria aproveitar a fala do Dr. Fábio aqui, falando sobre os recursos terapêuticos, né? Queria que você nos falasse um pouquinho também, você citou aí o clima, citou a água, mas quais seriam outros recursos? Por exemplo, a lama, as areias, o que você pode nos dizer dessa riqueza do nosso país? Então, na verdade, os fatores naturais terapêuticos tem mais de 100, tá? Até fatores ecogeofísicos, ou seja, uma eletricidade no ar, um magnetismo na atmosfera, alguns fatores de pressão atmosférica realmente são muito potentes fisiologicamente no nosso comportamento e na nossa saúde, né? Agora, por exemplo, a maturação de uma lama, como foi feito o estudo aí, ou seja, se fazia isso, se faz em Araxá ainda, né, e se faz em Peruíbe. A maturação do fango é quando você deixa o fango passando por uma água ou sulfurosa ou uma água do mar por algum tempo, e o que acontece? Esse fango que a gente chama, essa lama, não é simplesmente argila, é diferente de você pegar uma argila e passar e usar. Não. Esse fango, ele é rico, ele é muito mais rico quimicamente pela concentração dos íons, mas ele também é muito mais rico em matéria orgânica, né? A vida que se cria no fango é a vida mais rica que possa existir. Por isso que ela necessita desses nutrientes. A vida, se você colocar uma vida procriando na água e colocar uma vida procriando numa lama, numa argila úmida, a vida vai procriar 200 vezes mais rápido. Ela vai diversificar muito mais. Então, realmente, esse poder da lama é muito interessante. Você tem a barejina, como eu falei, que são as algas, né, as algas medicinais, né? Você tem o uso de areias, né, que você pode utilizar. E você tem os fitoativos, você não pode esquecer dos fitoativos, tá?
Sempre os fitoativos, o que está na moda hoje são os fermentados, né? Que são realmente também é muito interessante. Então, esse estudo dos ativos naturais, ele é a base da farmacologia. 70% dos fármacos produzidos hoje são de origem natural. E vai ser difícil você comparar a complexidade molecular da natureza com o que o homem pode produzir. E o que o homem vai produzir sempre é uma cópia do que é da natureza. Exatamente. Então, Bom, muito bom. Olha, vou ter que pedir mais um pouquinho para o pessoal aguentar. Hoje eu estou deixando o Dr. Fábio falar muito, porque essa entrevista dele é muito importante. Nós vamos para um breve comercial, mas se preparem, Fábio, porque no terceiro bloco eu tenho muitas perguntas. Tem perguntas chegando no meu WhatsApp aqui, que eu já vou te encaminhar. Ai. E a gente continua. Gente, não saiam daí. O Estética Day hoje está especial e faz todo sentido para a nossa vida, hein? Fiquem aí. Jussara Marrique apresenta Estética Day. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Mesmo durante a pandemia, a Uninter vai estar com você. Agora, além das aulas 100% online, também é possível fazer o vestibular e a matrícula na segurança do seu lar. Escolha entre os mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação disponíveis. Comece a estudar agora e realize todas as atividades e provas normalmente, sem sair de casa. Na Uninter, você conta com a melhor tecnologia educacional para não desistir do seu sonho. Afinal, sua vida não pode parar. Inscreva-se! Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Para um planeta inteiro de audiência. MAC Rádio. Uma novidade, que é a câmara de pulverização, que nós aqui do Implar vamos disponibilizar tanto para nossos clientes, para nossa equipe, quanto também para a população. Estamos aqui diante de mais uma novidade aqui do Implar para auxiliar no combate ao Covid-19. É uma cabine de desinfecção, onde antes do atendimento, antes de entrar dentro do nosso hospital, os nossos clientes vão passar por dentro da cabine. O tempo de permanência é de somente 3 a 4 segundos, onde uma substância vai ser expelida na forma de vapor, gerando assim uma desinfecção do corpo total, tá? Incluindo as roupas e tudo mais. Então é muito importante, nós entramos de um lado, nos desinfectamos com os braços abertos e nós vamos sair do outro lado do túnel. Onde desta forma você vai estar totalmente desinfectado e evitando assim de levar o vírus para a sua casa. A cabine de desinfecção, ela ficará montada aqui nesse local das 8 da manhã até as 18 todos os dias. Então, se por acaso você estiver passando por aqui, veio na farmácia ou veio no mercado, né? Antes de entrar dentro do seu carro, passe dentro da cabine. São 4 segundos, mas vai gerar a desinfecção para que você não leve o Covid para dentro da sua casa. Essa é a nossa colaboração. Espero contar com todos, espero que todos usem o máximo possível, porque dessa forma vamos juntos combater esse vírus. Garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Potencializando ideias. MAC Rádio. Estética Day. Com Jussara Marrique. Voltamos, pessoal, com o programa Estética Day, aqui comigo, Jussara Marrique, recebendo hoje o Dr. Fábio Lazzarini. E que show de entrevista, hein? Meu WhatsApp aqui não para de tocar. O pessoal está comentando, está adorando a entrevista. E é muito bom, porque vocês precisam também saber do trabalho do Dr. Fábio, né? Que depois, no final, ele vai contar para a gente aqui sobre os trabalhos de consultoria que ele faz. Vamos deixar esse segredinho aqui para o final, viu, doutor? Doutor Fábio, é o seguinte, eu tenho algumas perguntas para te fazer, que eu acho que é a curiosidade, assim, das pessoas de forma geral. Eu vou fazer, tipo, uma sabatina com você agora. Ai, hein? Mas como você é doutor na área, então vai ser muito válido. Me fala uma coisa. A gente está falando, então, desses ativos naturais, né, cujos laboratórios tentam copiar, e está tudo na natureza. Então, a gente sabe que isso, com todos os parâmetros de cuidados, né, que a gente falou sobre instâncias, organização de instâncias, tem um benefício muito importante para a vida das pessoas. Mas, especificamente, para que as pessoas entendam de uma vez por outra, se você puder falar assim, bem brevemente, vou te fazer algumas perguntas sobre algumas cidades. Vou trazer um pouquinho aqui para o lado do termalismo, depois a gente fala um pouquinho ali das areias de Peruíbe. Mas vamos lá. Águas de Poços de Caldas. Quais são os seus principais benefícios? Então, na verdade, existe uma hidrodiversidade em Poços de Caldas, como existe a água de São Pedro, por exemplo. Só que a água de São Pedro, a hidrodiversidade é estratigráfica, ou seja, você muda a composição conforme a profundidade dos poços que são feitos. Então são rochas distintas que vão dar águas distintas. Em Poços de Caldas, essa hidrodiversidade está ligada à atividade paleovulcânica. Então, normalmente, além da temperatura natural, que aí em Poços de Caldas são hot springs, né, são nascentes, você tem os gases de enxofre, né? Você tem os gases sulfíricos, aquele gás fedido, e você tem a radioatividade. Então, a radioatividade, ela é por exemplo, hoje conhecida de uma forma hormética, que se chama, né? Ou seja, a hormesis é a qualidade radiológica da água que pode ser utilizada em uma dosagem reconhecida, ela pode ser utilizada terapeuticamente. Então, esse terror pela radioatividade, esse terror que existe pela radioatividade, na verdade, ela é como se fosse um fármaco. Se você tomar muito remédio, você vai ter problema. Então, a dosagem é a forma hormética de você utilizar, por exemplo, a radioatividade. Então, o meu estudo, eu recomendo que vocês, só a parte dos elementos, cada elemento químico que existe na água, eu fiz minha tese de doutorado sobre 35 elementos, é só colocar no Google fontes hidrominerais do Brasil, e lá eu coloquei os ensaios clínicos, por exemplo, do vanádio, do zinco, dos microelementos, dos macroelementos e dos gases, né? Agora, os gases, realmente, eles são muito mais fortes, são muito mais reconhecidos, muito mais fáceis de comprovar a sua eficácia nas águas. Mas, por exemplo, como é uma região vulcânica, as águas vão ter radionuclídeos diferentes. O que são radionuclídeos? São elementos iônicos dissolvidos nas águas e nos gases, que têm uma meia-vida, eles se alteram no tempo, e esses radionuclídeos têm uma ação hormética no nosso organismo, né? Então, você tem, por exemplo, o rádio, o urânio, o tório, né? São elementos que você tem dissolvidos em água. Isso é o estudo que eu estou fazendo atualmente. Eu estou estudando de 5 lugares do Brasil, normalmente parques aquáticos, parques naturais, em que você tem esses radionuclídeos dissolvidos em água. A meia-vida deles vai gerar ou torônio ou radônio, que são gases que emanam das nascentes. E isso é muito importante, por isso você tem os emanatórios, os inalatórios, porque é uma forma muito potente de você ter a absorção desses gases.
No caso da radioatividade, você tem esses gases no ambiente da nascente, né? E você tem também os radionuclídeos solidos em água. Outros elementos que eu estou estudando, que não estão na minha tese, estou estudando agora, são as terras raras. E o Poços de Caldas é muito rico nisso. As terras raras, que é o lantanídeo, o cério, o ráfnio, o germânio, esses elementos são muito pouco analisados nas águas brasileiras. É muito difícil. Normalmente a bibliografia que eu estou encontrando é toda internacional, porque eles hoje estão começando a achar os ativos desses nanoelementos, desses traços, que chamam elementos traços. Então, esses ativos que tem, vamos falar de Poços de Caldas, né, também são muito distintos pela hidrodiversidade de Poços de Caldas. Aí você muda, você pega aqui do lado de São Paulo, ou do lado de Minas, você não tem um relevo como o de Poços de Caldas. Então você tem que subir lá, só chega em Águas da Prata, tem que subir, né? Então Águas da Prata é uma das águas mais radioativas do Brasil, né? Então, todo esse conjunto de recursos naturais, juntando com os ambientes naturais, como montanha, como floresta, como as cachoeiras, né? São todos eles com potencial terapêutico de bem-estar, né? Então, esse conjunto, quando é preservado, eu sempre esqueço, mas sempre tenho que falar. O difícil hoje é você encontrar ainda esses lugares preservados. Por exemplo, se você fazer uma análise de solo no Brasil, raramente você vai encontrar um solo são. Normalmente os solos no Brasil, é um problema muito grave, todos eles possuem agrotóxicos, todos eles possuem herbicidas. Você fazer uma análise, você vai ver, todos eles, inclusive microplástico. Então, o que acontece com esses elementos micro, ou esses traços que eu estou falando? Esses são muito importantes, aí seria um serviço de utilidade pública, inclusive, porque durante a agricultura, são repostos os macroelementos do solo. Contudo, os microelementos, eles se foram. Tanto, por exemplo, que lá onde eu estava no Paraná, se plantava hortelã. E aí se plantou hortelã durante 3, 4 anos, de repente não produziu mais hortelã. Por quê? Porque não tinha esses elementos traços. Onde tem esses elementos traços? Na água do mar, que é uma tabela periódica fluida, né? O mar tem todos os elementos da tabela periódica, ou em águas de nascentes ou poços, são os poços naturais. Por exemplo, a hidrodiversidade das nascentes de Poços de Caldas, Água de São Pedro, Água de Lindóia. Então, esses elementos traços são encontrados. Então, sempre que você puder beber uma água que tenha os nanoelementos, os traços, esses elementos lá que a gente pouco ouve falar, isso é importante para a nossa saúde e isso causa problema epidemiológico. Isso causa doença, a ausência nutricional desses microelementos. Então é muito importante também esse aspecto das pessoas irem nas termas coletar água para beber, mesmo que o gás saiu, mesmo que ela modificou, os elementos traços estão lá. Então é importante as pessoas tomarem um pouco das águas minerais, também pela diversidade e pela nutrição dos elementos traços. Legal. E tem a variedade, por exemplo, em Poços de Caldas você tem as águas sulfatadas, as cloretadas, a bicarbonatada, ou seja, toda a classificação que está na minha tese, né, com as suas utilidades, seja em banho, seja em ingestão, seja em inalação, você tem múltiplas utilidades, né? Agora, basicamente, por exemplo, se você pegar como tinha em Águas de Lindóia e tem hoje em Águas de São Pedro, eu não sei se tem aí ainda, o inalatório. A inalação de águas medicinais, de águas minerais medicinais, ela é muito importante para crianças e idosos, porque não tem contraindicação. E, normalmente, as crianças e idosos que sofrem de problemas respiratórios devem inalar o vapor ou o spray dessas águas. Isso é muito importante, né? Então, isso devia se atentar às autoridades. Por quê? Porque acaba evitando a congestão, o trânsito hospitalar. Então, até é uma forma de saúde pública. Né? Então, esses recursos que são terapêuticos, se são bem conhecidos, se são bem aplicados, você acaba economizando uma outra ponta, que são os hospitais. Então, e mais, não tem contraindicação. Você pode respirar o quanto você quiser, tanto criança quanto idoso.
pode respirar uma água de Poços de Caldas, de água de Lindóia, de água de São Pedro. Então, é muito importante. Além, o doutor Paulo, não sei se ele está escutando, mas tem a talassoterapia, que a talassoterapia é o termalismo litorâneo. Ou seja, respirar aquela brisa, aquele aerosol marinho, aquilo é altamente medicinal, né? Então, como eu mandei o trabalho, se você fizer... Eu ontem publiquei no LinkedIn um trabalho justamente sobre as águas hipersalinas na asepsia contra o Covid. E foi comprovado que se você fizer inalação ou fizer gargarejo com água hipersalina, você consegue eliminar o vírus, você consegue evitar que você se contamine. Então, é como se fosse um álcool gel de colocar no nariz e colocar na garganta. Entendeu? Doutor Fábio, onde estão tá? as águas? E onde estão as águas hipersalinas? As águas hipersalinas são águas do mar, né? O problema é que também, como o solo, não só no Brasil, mas no mundo, a maioria das águas litorâneas estão comprometidas, né? As águas hipersalinas são as águas mães, normalmente se encontra em Cabo Frio, no Rio Grande do Norte, onde se produz sal, né? Então, essas águas hipersalinas, elas são, às vezes, 20... É como a água do Mar Morto, elas são 20 vezes mais salgadas que a própria água do mar. Mas a água do mar é uma água hipersalina, né? Então, e é uma água muito diversificada em elementos traços, em elementos gerais. Então, normalmente, essas águas hipersalinas você encontra ou em salineiras, né? E existem algumas termas, como na Bahia, que você também tem produção, que você tem sedimentos salinos, né, de halita, e que a água passa por esses sedimentos e acaba ficando hipersalina também. Então, não só no mar, mas principalmente no mar. Agora, nessas termas de águas hipersalinas, eu sei que tem uma perto de Cipó, na Bahia, são águas virgens. O problema todo, a gente tenta fugir da contaminação, fugir da ação humana. Né? Porque vários trabalhos que eu peguei, se você pegar qualquer sal que a gente come, qualquer peixe do mar, vai ter microplástico. O microplástico tem tudo. Os fármacos, né, os dejetos de fármacos, estão em qualquer rio, estão em diversos... E isso sequer é analisado e considerado na análise química da Anvisa. Então, são problemas antrópicos, problemas de ação humana, que realmente eu começo a descobrir por que pouca gente estuda o que eu estou estudando. Porque é difícil, porque normalmente é mais fácil você estudar como encontrar esses contaminantes, como tentar evitar, como tentar filtrar esses contaminantes. Esse é um estudo muito bonito, mas muita gente está fazendo. Eu gosto de pensar que as águas são... que os meios são ainda virgens, são ainda úteis na nossa saúde. E são, efetivamente. Doutor Fábio, olha, acho que nós estamos estourando o tempo do programa, mas eu tenho uma consideração a fazer a pedido da Rosana Borborema e vamos fazer a pergunta da Tati. Deixa eu só dar bom dia aqui para a Juliane, lá de Foz, está nos acompanhando. A Ju está aqui. Então, a Tati, lá de Águas de São Pedro, a Rosana. Bom dia aqui para a Renata. A minha mãe está nos acompanhando lá de Curitiba. Tem bastante gente acompanhando a gente aqui, ó. Um beijo para todo mundo. Derliane, Marilene, Maria Neide. Ó, a Rô pediu para fazer uma consideração para que você falasse, né? Vamos tentar aqui falar. Adoraria ficar conversando assim mais uma hora com você, mas a MAC tem outras programações, mas vamos lá. A Rô pediu para fazer uma consideração sobre pós-pandemia, né? Como essas instâncias serão muito procuradas pelos fatores terapêuticos. O que você vê, né, nesse momento? E a Tati, ela fez uma pergunta mais específica aqui, olha. Tá dando bom dia para mim e para você, né? E ela tá falando o seguinte, ó, o termalismo social é uma das PICs, como já foi mencionado. O Dr. Fábio saberia dizer por que essa prática não foi amplamente adotada nas instâncias paulistas que possuem balneário em funcionamento? Creio eu que tem a ver com aquela sua primeira resposta lá das políticas. Né? Eu acho que já, né, Tati, a não ser que você queira fazer mais alguma consideração. Mas qual seria a visão, então, pós-pandemia para essas instâncias hidrominerais? Bom, eu vou começar pela parte ruim, tá? O que acontece? Nós que
trabalhamos com balneário, trabalhamos com locais de circulação de pessoas que vão ficar desnudas, que vão tomar banho, né, que vão, vai ser muito complicado, porque a nossa higienização vai ter que ser o triplo. As pessoas mesmo, até confiarem aí no balneário de novo, vai demorar mais do que, a não ser, como eu falei, mesmo que saia a vacina, e vai sair, se Deus quiser. Né? Então, mesmo que saia a vacina, todo mundo tomou como se fosse um choque com esse negócio do Covid, né? Vai todo mundo ficar com o pé atrás para ir no balneário. Então, por isso que as pessoas vão ter que fazer, por exemplo, uma coisa menos densa de atendimentos, alguma coisa voltada para o atendimento outdoor, você colocar 2 banheiras no lugar aberto, tal, não sei o quê, né? Os ativos que são antissépticos, né, como o enxofre, como o CO2, como os sais, né, a parte hipersalina, osmótica, né, são importantes também na higienização, são importantes que ocorra isso, né, e eu acredito que vai voltar um pouco, vai ter a parte boa e a parte ruim, ou seja, os cuidados vão ter que ser maiores na parte sanitária, e as pessoas vão acabar se preocupando um pouco mais com a saúde. E os pesquisadores vão ter que começar a pensar mais na parte dos antissépticos naturais. Né? Com relação a por que o termalismo social, ou seja, o termalismo, dentro das práticas integrativas, é uma ovelha negra. Nós somos uma das primeiras práticas integrativas, que é no Brasil chamada de prática integrativa, mas no mundo inteiro, no Brasil é igual aquela tomada de 3 pontas, ou seja, só a gente tem ela. Nós somos exclusivos. No mundo inteiro é CAM, né? É Complementar, Alternativa e Medicina. Aqui no Brasil chama PIC. Né? Então, o termalismo é uma das primeiras. Por quê? Pela história, inclusive do Dr. Benedito Mário Mourão, de outros médicos que trabalharam com isso, e que realmente demonstravam a eficácia dos tratamentos com água. Mas o problema é que quem pode ficar 20 dias se tratando hoje no balneário? Né? Como o médico vai fazer um ensaio clínico com relação a uma água, que é muito complicado, é muito mais difícil, como eu falei, você fazer um ensaio clínico com uma água, com um clima, uma lama, do que você fazer com um remédio, com alguma coisa que você ingere ou que você aplica na veia. Então, esse é um problema. Né? Então, eu acredito que os balneários vão ter mais essa parte, as termas, né, de valorização da natureza, valorização dos recursos, de utilização dos ativos, de reconhecimento que eles sejam benéficos para a saúde e antissépticos. E eu não vou nem falar mais de política, porque, na verdade, isso não é nem um problema mais político, é um problema da própria população. Se a população fala, não, nós queremos que as águas aqui de Poços de Caldas sejam valorizadas, porque aí a política tem que fazer. Então, não é só culpar político, né? Eu acredito que o futuro do termalismo está, sim, relacionado a trabalhos como o seu, Jussara, que são trabalhos de profissionais que se utilizam dos recursos, dos fatores naturais para a sua atividade. Não precisa evitar, por exemplo, alguma coisa artificial. Não, mas basta você também aplicar a natureza. Então, acho que esse é o resumo do contexto que eu acho que vai rolar para frente, é justamente você mostrar para as pessoas, e existe uma aceitação grande de produtos naturais no mercado farmacêutico e cosmético, justamente tem que aproveitar isso. Por quê? O Brasil, hoje, das práticas integrativas, a fitoterapia é a mais desenvolvida do mundo. O Brasil é exemplo para fitoterápicos. Por que não misturar os fitoterápicos? Por que não misturar os cristais, as lamas, com os fitoativos? Né? Então, essa mescla de recursos naturais com o ambiente, eu acho que é o futuro. Tá. Ô, Fábio, muito bom e obrigada aí por reconhecer o meu trabalho. Eu tento trazer toda essa conceituação, principalmente aqui para o meu centro de estética, onde eu atendo o pessoal, né? Eu queria, na verdade, agora, que você falasse um pouquinho, eu estou até perguntando aqui se dá para a gente estender mais um pouquinho o programa, porque eu acho que são 2 informações muito importantes. Primeiro, sobre o seu empreendedorismo na área da estética termal, né, com a criação lá dos seus cosméticos.
se você pudesse falar um pouquinho para a gente, se isso está voltando ativa e se as pessoas quiserem comprar, como que faz? Dá para contar aí um pouquinho para a gente? Olha, então, na verdade, nós temos, a gente desenvolveu 2 linhas cosméticas baseado nos recursos naturais termais, que são as águas, as lamas, os fitoativos, né? Na Cataratas, né, em Itaipulândia, né, que atualmente está parado, porque não pode pegar água. E estamos reativando também o nosso site, que é o aguasdesampedro.com, para venda de argilas e de águas, né? Maravilha, né? O que é interessante, que meu pós-doutorado foi em Guarapari, com as areias monazíticas, que são areias, por isso esse meu conhecimento em radionuclídeos, em radioatividade, em íons negativos do ar, porque as praias em Guarapari são muito, as pessoas vão direto lá, e não tem, agora que estão, depois que eu fiz o trabalho, estão fazendo estudo médico lá, justamente porque você vê que para reumatismo, para artrose, problema respiratório e problema de pele, as areias monazíticas são fantásticas. Então, a gente também vai tentar lançar a areia monazítica, né? Então, realmente, são esses recursos naturais que existem no Brasil. A areia monazítica de Guarapari é um dos lugares mais radioativos naturais do mundo, que chama High Background Natural Radiation, né? São áreas de alto background de radioatividade, só que isso aí acaba pelo efeito hermético, ou seja, pela epidemiologia, pela forma que se tem contato com essa radioatividade, acaba sendo medicinal, inclusive terapêutico, né? Então, esse tipo de trabalho, aproveitando, hoje eu ofereço consultoria, eu trabalho com consultoria, por exemplo, acabei de receber uma proposta, mandei hoje uma proposta que eu não sabia. Eu lembro que eu falei há muito tempo com o doutor Benedito Mário Mourão, ele me mostrou naquela biblioteca maravilhosa dele, eu não sei se existe ainda. Bom, a minha parte eu fiz, viu, Fábio, nessa biblioteca. É uma judiação, porque aquilo lá ele tinha, porque todo mundo no Brasil mandava para ele as coisas, então tinha correntes de águas termais do Mato Grosso, e hoje eu mandei uma proposta para Chapada dos Veadeiros, existem altas fontes radioativas em Niquelândia, Alto Paraíso, então são lugares que eu mesmo, na minha tese, não consta, né? Então o Brasil ainda tem aí uns 50% a mais de termas para se descobrir, e aí descobrir o que todos esses potenciais, fazer as análises desses recursos, desses ambientes, para que se possa utilizar terapeuticamente ou para a fisiologia do bem-estar e da beleza, e depois fazer o marketing disso, eu acho que é o caminho que é feito, né? Normalmente os cosméticos termais, eles são o cartão de visita de muitas termas, né? Muitas termas fazem o seu marketing através da divulgação dos cosméticos, né? Eu acho que a indústria cosmética e a indústria estética, através de produtos, realmente é o que está hoje em maior evidência, mais do que era médica, nas termas, nas instâncias brasileiras, principalmente, e da América Latina, né? Então, também desenvolvemos esses cosméticos, desenvolvemos esses estudos, desenvolvemos a sugestão de ensaios clínicos, né? E a sugestão de marketing. Porque, por exemplo, quando você tem, falar, Poços de Caldas tem água que tem o enxofre junto com a radioatividade maior do Brasil. Isso coloca na placa da cidade, né? Então, a água de Lindóia tem a água mais oxigênio gasosa do Brasil. Água de São Pedro, lá para Rô, que tem... Não, a água de São Pedro a água de São Pedro é a água que tem mais orgânico e de hidrocarboneto, talvez da América Latina, não é? Então, e está lá na plaquinha até hoje, é a segunda maior do mundo em enxofre. Não é verdade, mas é o marketing que fica. Mas ela é muito rica em enxofre, efetivamente. Só que, por exemplo, é um enxofre completamente diferente do enxofre de águas de Poços de Caldas, que é o enxofre de origem vulcânica. Lá é o enxofre de origem orgânica de hidrocarboneto, né? Então, são formas de enxofre em pHs diferentes da água. Então, são esses tipos de atributos
que eu ofereço o meu serviço, que estou trabalhando com isso, né? Por exemplo, o último que eu prestei foi justamente em Guarapari, que estava largado, os caras tinham feito um estudo falso, que eu conheço vários estudos hoje que demonstram ao contrário, que você ficar na areia monazítica causava câncer. E está errado, isso aí a Hormesis mostra isso. Se você colocar Hormesis no Google, você vai ver, né? Então, realmente, depois que eu fiz estudo mostrando todos os bioativos, a composição ambiental e dos recursos, você pode sim começar daí fazer os ensaios clínicos e as utilizações medicinais terapêuticas. Muito bem, Dr. Fábio Lazzarini, mas aqui, você não vai embora ainda. Não. Eu consegui uma autorização aqui, a gente vai fazer um breve comercial e a gente depois vai encerrar com 10 minutos o último quadro, mas eu tenho ainda mais uma pergunta para te fazer. Pessoal, fiquem aí, é raridade essa entrevista aqui, hein, com o Dr. Fábio Lazzarini, ele que é vice-presidente da Organização Mundial de Termalismo e presidente da Associação Latino-Americana de Termalismo. Bom, eu vou ter que fazer uma graça aqui nesse Estética Day hoje, meu padrinho no termalismo, né? Então, pessoal, fiquem aí, a gente já volta aqui, tá bom? Fiquem aí, é raridade essa entrevista. Jussara Marrique apresenta Estética Day. A renovação do rádio no Brasil. Rádio é MAC. Primor Educação oferece curso de capacitação para alunos do ensino médio e fundamental 2 já começarem a ter contato com a formação profissional antes mesmo de chegarem à faculdade. Informática, gestão empresarial e de contabilidade, além de inglês Kids e preparatórios para concursos públicos, com índices altamente satisfatórios de aprovação. Introdução à eletrônica, robótica, de redes e computadores, meio ambiente e sustentabilidade, além de auxiliar de saúde bucal. Capacite-se. Primor Educação, Rua Santa Catarina 717, fone 3721-9979. Olá, boa noite, eu sou o Porto. Estou trazendo algumas dicas de segurança para a sua cozinha. Você não pode usar a mangueira do gás por trás do fogão, porque se o forno estiver ligado, pode derreter a mangueira e causar uma explosão de gás. A maneira correta de instalação do seu botijão de gás é a foto do lado direito do seu televisor, e não faça diferente. Como testar o botijão de gás se está vazando? A forma correta é a foto do lado direito do seu televisor. Você não pode usar o botijão deitado porque ele passa do estado gasoso para o estado líquido e pode romper a mangueira, causando acidente. Outra atenção que devemos ter é a instalação de gás perto de fonte de ignição. É proibido por lei transferir gás de um vasilhame para o outro. Isso é crime, além do risco de explosão. Mas, infelizmente, existem pessoas que ainda fazem isso. Essas foram algumas dicas do Porto. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. A combinação perfeita. MAC Rádio de músicas. A contabilidade da sua empresa não pode ficar nas mãos de qualquer um, concorda? Na hora de lidar com impostos, tributos e balanços, é na SCOI Serviços Contábeis que você pode confiar. Há mais de 30 anos no mercado. SCOI é sinônimo de segurança e eficiência em Poços de Caldas e região. Qualidade no atendimento, funcionários experientes e qualificados, agilidade na busca e entrega de documentos. Tudo isso já é parte da nossa rotina. Então seja você também um cliente SCOI. Rua Peru, número 127, sala 3, no Jardim Quisizana. WhatsApp 35 991 55 77 87. A Clínica de Vacinas Poços de Caldas está há 18 anos, promovendo saúde através de prevenção. Adotamos todas as boas práticas no armazenamento, manipulação e aplicação de vacinas. Agora em novo endereço, trazendo mais comodidade e espaço, tornando a aplicação de vacinas um ato seguro e divertido para toda a família. Rua Paraíba, 105, Centro de Poços. Fone 3722-1471. Mais MAC, mais rádio. Estética Day com Jussara Marrique.
Voltamos, pessoal, aqui com o programa Estética Day hoje, bem estendido nessa segunda-feira. Afinal de contas, eu estou aproveitando ao máximo todos os conhecimentos do Dr. Fábio Lazzarini. Antes de eu dar a voz aqui para o Dr. Fábio, eu quero fazer a leitura de uma versão de uma música da Lucy Pires, a nossa colega aí de Piracicaba, né, Fábio? Grande Lucy. Que me enviou no final de semana, e eu falei para ela que eu ia fazer a leitura dessa versão dela de uma música hoje no programa, tá? Então eu vou ler aqui, gente. Foi a Lucy Pires lá de Piracicaba que me enviou, tá? Sobre água. A fonte criadora, o todo. Eu sou a força infinita manifestando realidade. Sou o poder do amor vibrando em cada átomo do meu ser. Sou a luz que ilumina o caminho e a verdade. Sou a harmonia perfeita. Sou o que sou. Sou a força, o poder dos 7 raios. Sou o magnetismo perfeito que atrai beleza. Sou abundância e prosperidade infinita. Sou a bondade e a força em equilíbrio perfeito. Sou a melhor versão de mim. Sou a minha melhor versão. Sou a clareza, a verdade e o milagre do amor. E ela diz assim no final: para mim isso se encaixa na natureza da água e da natureza como um todo, até a nós, seres humanos, já que somos água. Então, queria trazer essa contribuição aqui da Lucy, que eu achei muito bonito. Lucy, registrada aqui para você. Fábio, Dr. Fábio, né? Para não perder aqui o respeito. Bom, eu queria, antes da gente finalizar, queria saber se tem alguém que queira fazer alguma contribuição. O pessoal está perguntando se o programa vai ficar disponível. Sim, o programa fica disponível. Ele fica disponível pela MAC Rádio. Ele também fica disponível aqui pelo meu Facebook, tá? Eu só queria, Fábio, te pedir uma coisa. Você falou sobre muitas cidades, né, as mais conhecidas aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma cidade que eu sei que tem uma riqueza hidromineral muito grande e que as pessoas às vezes se esquecem dela. Então eu estou pedindo uma força aqui, lá para Pocinhos do Rio Verde, para Caldas, né, para o balneário de Pocinhos do Rio Verde. O pessoal está nos assistindo, então eu queria que você deixasse aí para eles um recado também sobre a importância, até porque eles têm o parque, aquele parque maravilhoso, né? Então, eu conheço Pocinhos do Rio Verde quando era estudante de geologia, né? Quando o hotel não tinha sido reformado. Eu tenho um carinho especial para o Pocinhos do Rio Verde. Realmente, o Pocinhos do Rio Verde, além de algumas qualidades que eu não sei de cabeça aqui, diferenciadas da hidrodiversidade de Poços de Caldas, tem justamente o que você falou, né? Você bem falou, é da tranquilidade, é um lugar mais sossegado, é um lugar mais é um lugar que você pode também sair na rua, vai ter menos caminhão, e faz parte da climatoterapia, né? Da climatoterapia que você tem, e Pocinhos do Rio Verde é muito importante para Poços de Caldas, porque normalmente a pessoa que vai para Poços de Caldas, ela tem, as pessoas que vão uma terma, elas às vezes enjoam de ficar no lugar, então é necessário que você tenha termas satélites, tenha cidades satélites para diversificar o seu passeio, né? Para você diversificar a sua visitação. Então, eu acredito que é muito importante o papel de Águas da Prata e de Pocinhos do Rio Verde. Então, são termas, são estâncias que estão circundo satélites, né? Então, esse é o papel fundamental. Então, é muito importante a existência de Pocinhos do Rio Verde. A hidrodiversidade, eu lamento, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que existe uma hidrodiversidade distinta da de Águas de Lindóia, né, que é a diversidade, né? E eu não sei como é que está o balneário, que eu fui há muito tempo atrás do balneário. Falaram que reformaram tudo lá. Né? Sim, eu trabalhei ali, acabei reabrindo o balneário, né? Hoje o estado está com as fontes fechadas, enfim, por conta da pandemia, mas o balneário, ele é lindo, aquele parque é maravilhoso, as 3 fontes que existem... Você falou tudo, né? O seu lugar que tem um parque, então é onde eu estou trabalhando com o pessoal das Nações Unidas, né, que é a IUCN, é isso aí sobre os parques, a importância dos parques
Se prepare, Pocinhos, Rio Verde, porque vai ser muito importante a preservação e a visitação desse parque. Então, eu recomendo que se meça os fitocides dessa mata, que se meça os íons negativos do ar dessa mata, para poder divulgar, tá? Então, eu queria só, Jussara, a Ângela está me passando aqui os contatos nossos, né? Que é @Termalismo Brasil, né? @Termalismo Brasil e @alat com H Terma, tá? _ Terma. Então, se você colocar Termalismo Brasil no Google, ou alat, que é a Associação Latino-Americana de Termalismo com H _ Termal, você vai ter, existem trabalhos publicados, trabalhos que eu vou compilando e jogando desse recurso, e queria mostrar para você que também, esse aqui, Jussara, é a nossa água termal que nós não estamos produzindo, a água mãe. Essa água essa água mãe é parecida com a água do Mar Morto. É uma água hipersalina que vem do Rio Grande do Norte, né? A gente pegou do Rio Grande do Norte porque das salineiras do Rio de Janeiro, por esse problema de poluição, de contaminação, está com problema, né? Então a gente pegou das salineiras do Rio Grande do Norte, e é uma água que é muito salgada, é bastante salgada, então ela é antisséptica, né? Ora os bichinhos, né? Então, são essas minhas propagandas aqui, porque nós não estamos vendendo ainda no site. Não vai vender essa água? Nós estamos em produção agora, que está tudo parado, né? A gente vai produzir novamente as águas de São Pedro, né? As águas que são de água de São Pedro, que é uma água sulfurosa, sulfatada, bicarbonatada, ou seja, as principais classificações, que é cloretada, bicarbonatada, sulfatada, através dos macroânions, estão nessas águas de São Pedro, assim como também tem em Pocinhos de Governo e Poços de Caldas, né? Então nós vamos produzir tanto em meio litro quanto o spray de água termal, que foi a primeira água termal do Brasil. Aí a gente acabou produzindo, junto lá em Foz do Iguaçu, né, uma água também do aquífero Guarani, né, e onde eu fiquei muito satisfeito em trabalhar lá, porque realmente a iniciativa privada, ela quer que você produza, né? E Foz do Iguaçu não precisa falar mais nada, né? Tem aquelas cataratas maravilhosas, onde eu fiz as medidas dos íons negativos com a Juliane lá, e realmente deu assim, alta. Então você sai como inebriado de uma visitação num parque como das cataratas, e você não sabe por quê. Então eu estou explicando. Porque além dos óleos essenciais, dos fitocides que estão no ar, você também tem a eletricidade no ar, os íons negativos do ar oxigenados. Fábio Lazzarini, Dr. Fábio Lazzarini, é muito conhecimento, né? Olha, eu acho que eu vou ter que encerrar esse programa, mas eu vou ler uma mensagem aqui. O Pablo Arturo Paredia, né, tá nos mandando uma mensagem. O Pablo tá falando que tá com saudades da gente lá do Equador, tá te mandando um abraço e tá falando que a nossa entrevista foi um sucesso, que ele adorou a nossa entrevista. Que bom, obrigado, Pablo. Obrigada, Pablo. Boníssimo. A gente fica feliz aí, né, com a sua participação, com a participação de outros termalistas que estão aqui conosco. E é como eu disse, e já mais uma vez reitero para vocês, o programa Estética Day é um programa que fala sobre estética, saúde, beleza e bem-estar. Vocês sabem que eu defendo ao máximo os recursos naturais terapêuticos, e todas as vezes que eu puder trazer algum convidado, e eu acho que vamos aproveitar este momento que eu não tenho, né, as gravações em estúdio, estou colocando o programa à disposição para que outros termalistas, com todos os seus conhecimentos nessa biodiversidade, venham aqui falar conosco e para todas as pessoas sobre essas maravilhas que nós temos aqui nas nossas terras. Dr. Fábio Lazzarini, como eu posso te agradecer por ter dedicado aí quase 2 horas do seu tempo ao programa Estética Day? Para mim é um prazer, Jussara. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço. Eu não ganho muito, mas eu me divirto. Então eu tenho essa paixão. São estudos até
a nível internacional, que às vezes não são feitos, né? Então são estudos, vamos dizer, pioneiros em algumas vezes, né? E eu gosto de ficar pesquisando, gosto desse trabalho. Eu acredito que você poder transmitir para as pessoas como a natureza pode fazer efeitos para a saúde, para que ela tenha uma conscientização ambiental e uma utilização disso para benefício próprio da sua saúde, do seu bem-estar e para o seu decorrer da vida, eu acho que é uma contribuição, né? É uma contribuição. Eu estou ficando já velhinho, eu acho que a gente está contribuindo, né? A gente está contribuindo para que as pessoas... Então, quando você fala, por exemplo, quando você vai mexer numa fonte de Poços de Caldas, ou vai mexer numa fonte de Mogi das Cruzes, obviamente, a fonte de Poços de Caldas vai ser mais protegida pela população. Então, quando o recurso ambiente natural tem o potencial terapêutico de fazer bem para a saúde e para o bem-estar, ele automaticamente é preservado. Ele automaticamente é utilizado da maneira mais sustentável possível, que é no benefício do bem-estar e da saúde, da beleza e do decorrer da vida, com qualidade de vida das pessoas. Acho que é uma contribuição, né? Graças a Deus, ainda estou com saúde, quero ainda pesquisar mais, prestar serviço em vários lugares, especialmente do Brasil ou até do mundo, e que eu possa prospectar esses bioativos, né? Fazer as pesquisas relacionadas a isso, poder indicar o seu uso para que depois se possa utilizar no marketing e na utilização futura. Os trabalhos que foram feitos pelos pesquisadores antigos de todas as termoinstâncias do Brasil, o trabalho do Dr. Pulpo, Dr. Mourão, que foram feitos, eles são utilizados até hoje no marketing. Eles são utilizados até hoje. Então, são trabalhos que ficam eternos. Então, é uma maneira de você se eternizar, é mais ou menos o trabalho que eu estou fazendo. Aí. Bom, muito obrigado, Jussara. Muito obrigado a todos que estão aí, toda a galera que está aí escutando, tá? Obrigado, Jussara, pela oportunidade. Imagina. Eu quero, então, mais uma vez agradecer sua presença, todo o seu conhecimento, agradecer a Ângela Lazzarini, sua esposa, que está aí nos bastidores ajudando também, né? Dizer que essa água, assim que sair, eu já quero, tá? Por favor. Um pedido, tá? Já vou fazer lá meu pedido aqui. Divulgado. Nós estamos abrindo o site aguasdesampedro.com de novo. Sim. E vamos trabalhar com cristalterapia agora também, viu? Cristalterapia. Vamos mexer com a energia dos cristais, o aromaterapia e com as areias monazíticas de Guarapari também. Aí. Bom, como a live vai ficar salva, vou aproveitar e deixar um abraço aqui para todos os nossos amigos da Termatalha também. Creio que em algum momento eles vão assistir essa entrevista. Todos os nossos amigos também lá da Ordem do Caminho. Rubim e Ema, um beijão. O Rubim. A Ema também, mandar um abraço pro pessoal lá da Ordem do Caminho de Santiago de Compostela. Dom Miguel das Ordens do Cavaleiro de Santiago de Compostela. Né? E numa outra oportunidade, quem sabe falaremos então já que estamos falando de bem-estar, né? E bem-estar também envolve religiosidade, espiritualidade. Quem sabe um dia a gente não fala aqui sobre o turismo religioso, né? Que está associado também. Meu trabalho também está disponível, Jussara, Fontes Milagrosas do Brasil. Também esse trabalho é publicado, tá? É só colocar no Google Fontes de Águas Milagrosas do Brasil, tem um trabalho publicado por mim e pelo Dr. Bonotto da Unesp. Isso aí, pessoal. Então, encerrando aqui o programa Estética Day hoje, diretamente aqui dos estúdios do meu centro de estética, onde também se grava o Estética Day pela TV. Agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado pelas participações. Espero que daqui para frente, cada vez mais, a gente valorize toda essa cultura da nossa biodiversidade e da nossa natureza. Um abraço para todos vocês. Agradeço muito a MAC Rádio pela oportunidade e a gente se vê na próxima segunda-feira aqui comigo, Jussara Marrique, no programa Estética Day. Até lá, gente. Um beijo. Beijo.